Bom, eu vou só apresentar rapidinho aqui o Roberto, passar o microfone para ele, que vai falar. O Roberto Correia dos Santos, que é professor da UERJ, fez parte do meu trajeto lá dentro, então conhece bem até de onde vêm as permanências e destruições, e vai fazer uma fala interventiva no projeto Permanência e Destruições, chamada Vetor Vetusto. Obrigado. Então, boa tarde. Dou início a essa fala agradecendo muito ao curador João Paulo Quintela do evento Permanências e Destruições. Eu dei um título a esse falar, de certo modo enigmático, porque me vale de uma palavra de não uso corrente, e uma outra também de certos lugares de saber. O título é Vetor Vetusto, que vem da expressão que ficará claro durante a fala. Aviso antes que não se trata de uma conferência no seu sentido retórico, chamei de fala interventiva, então são fragmentos de pensares que envolvem o tema ou a tópica permanências e destruições. Esse convite do João Paulo havia nesse convite vários lados, mas dois bem marcados, que é o lado do espaço, no seu sentido mais genérico, e o lado do espaço no sentido mais específico, espaço afetivo. Ele me convocou mais para esse campo, né, do espaço afetivo, mas como espaço tem sido o meu tema o tempo todo, se verá. O sentido de vetusto, antiquíssimo, respeitável pela idade, o deteriorando-se já em tudo escrito. Vetusto é onde em tudo está escrito o deteriorando-se. A ideia de vetor, segmento, seta, quantidade de fluxo. Vetor, vetusto, portanto, quantidade de fluxo do deteriorando-se. Desde o nascer, expõe-se o vetor vetusto, o deteriorando-se, o desgaste incontornável. Vetustez é o substantivo do adjetivo vetusto. A enorme perda hormonal desde o nascer. Uma dignidade advinda da queda constante, ininterrupta. A dignidade no perder. Respeitável na idade. Idade não significa marcador de tempo. Nas minhas proposições, não há o tempo. Não existe o tempo. A ideia de tempo, um consolo metafísico. Há a idade corpórea, idade social, idade histórica, idade afetiva, idades sempre outras que compõem os corpos nos espaços. Idade sempre infiltrada por distintos ritmos e naturezas do vetor vetusto, infiltrando-se no deteriorando-se. Todo vetor traz essa condição de constituir-se como vetor biológico, que é um termo que significa hospedeiro de agentes provocadores de devastações. O vetor biológico o vetor biológico consiste num hospedeiro de agentes provocadores de devastações. Devastar, assolar,
invadir, causar estragos, ganhar mais e mais recursos, justo por isso, por desgastar. Idade diz respeito ao estado da matéria no espaço. Somente o estado da matéria no espaço permite dar à coisa uma hipótese de idade, ou seja, a hipótese de idade corresponde a seu grau de desgaste. Não há o fora quando se trata de espaço. O destino dos corpos e dos afetos impõe acolher o vetor vetusto. Não há como fugir do vetor vetusto. Exige-se bem fazê-lo, tornando-o, na própria carne, um vetor ativo. Pôr-se a serviço do expandir, do multiplicar, do fragmentar, do tombar. O fora, o grande espaço do espaço, o fora. O espaço é o que permanece nas destruições. Ganhamos e perdemos e trocamos espaço quando no amor. Amor e sensação, processos vetoriais, inclusos no vetor vetusto, o deteriorando-se. Nesse processo vetorial, amor e sensação, amor e sensação, nesse vetor, clamam por espaço. Todo espaço é carne e ósseo. E há no espaço, no amor, o corpo e os tendões. Feitura de espaços, abertura de vãos, por vezes asfixia no espaço. Isso, amar mais. No edifício, mais janelas. Nos corpos, espaços mentais, espaços respiratórios, espaços afetivos, espaços sensórios. Vetor vetusto. Encanto nele, sedução nele, piedade, sim piedade, consultas ao pulsar das coisas sensíveis. Vetor vetusto, desejo, operações no quase sem combustível. Anciãos sabem o que é o vetor vetusto. Afeto é lugar cravado no grande espaço dos corpos. Habita-se algo, é-se habitado por algo. A sensação da vida do vetor vetusto apaga-se por hora quando em dado afeto, acende-se por hora quando em outro dado afeto. O amor move o vetor vetusto. Todas as sensações, desligando-se do efeito corrosivo, são possíveis. Em estado de vetor vetusto, não mais ornamentos físicos, somente ornamentos de resistência. O uso dos modos do viver o sobreviver. Daí o valor altaneiro dos atos interventivos, onde quer que seja. Intervir tem a ver com aparelhar. Nenhuma nostalgia, nenhuma vontade de memorizar o foi de alguma coisa, nenhum elogio melancólico da ruína. Assim pedem os corpos, assim pedem obras, prédios. O que há, e o que há exige mais há. Vetor vetusto, depressão, bloqueios físico-químicos, mudanças de sentidos, quietudes impostas, passagem para outros lugares da pontaria, novas curvaturas do corpo, o arrastar-se e uma febre constante. Depressão no vetor vetusto. Como uma outra espécie, a depressão
de bravura. Olha a fúria do que tomba. Tudo que tomba é furioso. Imenso perigo e imenso gozo lidar com corpos deprimidos. Imensos ganhos lidar com corpos deprimidos. Corpos deprimidos ganham lógicas que somente poucos, bem poucos, dominam. Corpos deprimidos elaboram sentenças ofegantes. Em corpos deprimidos, estrangeiras soberanias. Em corpos deprimidos, algo ferve. Em corpos deprimidos, sempre calor, mesmo quando cobertos de umidade. O bolor, o fungo, o mofo. Onde esteja o bolor, e em toda parte encontra-se o bolor. O bolor abriga espécies de vida que do bolor carecem. Viva o bolor! Viva o bolor! Musgo, mais musgo. Fungos, mais fungos. Seres vivos, fungos, vivos, mortos, talvez mortos. Poemas. Abriram-se todas as portas de uma vez com a brutalidade espontânea e inesperada de um surto de livramento, agindo sobre anos de uma estranha organização de bens, resguardado para o dia em que os mortos despertam não apenas no meio-dia. E isso não para destituir ou inaugurar. Os mortos não explodem, ardem, não recusam ou cedem. Dos mortos devem se recolher resíduos para acoplar ao vivo. Qualquer pó ou sobra ou casca dos mortos serve. A arte terá tido, por fim, falar de outra coisa senão da morte. A morte imensa, leve, exterior, subterrânea, aérea, vívida. Lá, na primeira granulagem a soltar-se, derivantes imagens silenciosas, ordem serena, labirintos, descentralidades, largos terrores do deserto, o assustador oco compacto das solidões, abusos de ideia e abusos de beleza, tudo escrito nos divinos espaços que ficarão no mofo míticos. 900 mil pontos vezes 900 mil pontos vezes 900 mil pontos vezes 900 mil pontos areosos. Areia. Declívios, formas, relevos, território dos instintos, zonas entre acasos, assistemas, o vibrar neural sonoro. No escuro, o coração bombeia. A morte não consiste em problema dele, do coração. Seu serviço é feito em pouco uso. Pode o coração das coisas sofrer definitivo dano e assim mesmo se mantém. Lagartas restritas aos assaltos inesperados das forças dos outros seres do mundo deslizam de árvores. Lagartas dobram-se por ordem apenas do movimento. Lagartas provam a inteligência da matéria. Requerem as lagartas constância e delicadeza no uso das patas. Lagartas não investigam o que teria sido, diante das coisas, entender ou fruir. Porque o que rui,
Ah, as fábulas criadoras do durar, vai durar a eternidade. As fábulas inventivas da beleza, vai durar, vai durar, vai durar a beleza. Dores no ombro, sua alma é sólida, dissolvem-se os medos, cedo ou tarde em suva fina, a revigorar campos e eras e arbustos e fungos. O arbusto que plantaram cresce e utiliza-o apesar de. E o coxo, tão alegre está a casa por sua visita rápida e suficiente, tão alegre está a casa, basta uma visita, que a coisa permanece. Aquilo que é, floresce. Dias de afastamento cru, o teu, meu amor, fizeram congelar os ventos. E sua vinda, João Paulo, doa aos espaços luz, afastando os domínios do sombrio que houvesse. O liso, o reto, o perfeito, os mitos dele, e a aspereza, e a ternura difícil, o contratempo, nenhum desfecho, meu amor, é humilhante. Cabe a nós dois o desintoxicar-nos, o desintoxicar o espaço. Desapareceremos todos, como se em filmes. Que venham os débitos. Débitos exigem energia para pagar. Débitos pedem o fazer.